Muito bem, pessoal. Aqui é o Harry Sultan. Como vocês sabem, há quase 2 semanas, Tommy reuniu quase 1 milhão, talvez mais de 1 milhão de pessoas. Sim, eu sei. Antes disse meio milhão só para argumentar. Mas você viu essas novas imagens? Grandes debates sobre quantas pessoas estavam na marcha no Reino Unido ontem, liderada pelo Tommy. Entre 110 mil, segundo o BED, e 150 mil. Segundo a polícia, são entre 110 mil e 150 mil. A manifestação parece quase tão grande quanto a contra a guerra do Iraque e reuniu 1 milhão de pessoas. Estou certo de que havia mais de 1 milhão. Eu sabia que diziam o quê? 3 milhões, não foram 3 milhões nem 1 milhão. Mais de 10 mil. Pessoas se reunindo para Marchar no centro. Londres, Mar de Bandeira. Jack fala 150 mil, mas acho que são milhões. R$ 150 mil participaram ontem, sério? Veja as imagens do drone. A estrada está indo para fora, onde o mercado vai seguir a história. Essas imagens cobrem uma área bem maior do que as originais do Guardian. É muito mais amplo. Passa de 1 milhão de pessoas. Talvez Tommy tenha razão e chegue a 3 milhões. Quem sabe? Mas o meu ponto principal ainda permanece. Seja apenas 110 mil pessoas, meio milhão, 1 milhão ou até 3 milhões de pessoas, isso realmente não importa. Porque o que importa é que ainda temos mais 4 anos e esse número só vai crescer. E as pessoas estão percebendo, não só os waquistanes médios de cabelo azul que literalmente estão chorando, mas também os islamistas comuns, incluindo as muçulmanas de batom. Todos eles estão tremendo, todos eles estão preocupados. Na verdade, eu estava me perguntando por que ainda não vimos uma reação forte dos islamistas comuns, como Muhammad Jab ou Ali Dawa. Eles tentavam entender, mas não descobriam o que aconteceu. Eles achavam que iam continuar intimidando e provocando os nativos. E como eles têm um governo de extrema esquerda no poder, nada vai acontecer, tudo vai continuar como sempre. Mas Tommy atrapalhou. Agora eles se perguntam de onde veio tanta gente. Então Muhammad Hijab, sendo aquele gorila gigante de 2 metros que ele é, achou que ia voltar para a tática normal dele, que é intimidar e provocar e fingir que é um gorila grandalhão. Ah, eu vou te assustar. esse idiota é tão idiota, ele está quase falido por causa daquela boca grande dele. Sabe de uma coisa? É isso que acontece com pessoas que se acham espertas demais. Muhammad Hijab, você perdeu quando pessoas como nós fizeram você aceitar as partes constrangedoras do Islã. Como Muhammad se casando com uma menina de 9 anos, ou Muhammad matando o marido e o pai de Safia, e depois ficando com ela na mesma noite. Ou então, na noite seguinte, Muhammad com escravas sexuais, sendo flagrado com Maria al-Qibtiyah. Quando estávamos fazendo você admitir essas realidades do Islã, você achava que estava dando uma resposta acadêmica muito inteligente. E o mundo vai dizer, uau, ok. Naquela época, meninas de 9 anos pareciam mulheres atraentes de 24 anos. As pessoas vão acreditar nisso. Você pensou que eu diria, o rei da Inglaterra se casou com uma garota de 13 anos, então está tudo certo. Toda vez que você fazia esses argumentos estúpidos, a gente esperava que você fosse ficar complacente e continuasse repetindo isso. E eis que você, Daniela Kikachu, e seu namoradinho, Ali Dawa, continuaram repetindo a mesma coisa várias e várias vezes. Hoje talvez não conheçam a mensagem central do Islã, mas sabem uma coisa. Muhammad casou-se com uma menina de 9 anos. Depois, assistiram outros vídeos seus em que promove o casamento infantil. Não vemos problema nisso, apenas temos outra visão do que é ser criança e o que pode ser rastreado. Historicamente, a pedofilia é muito relevante. Você achou que tinha apresentado argumentos revolucionários e inovadores em defesa do casamento infantil? Nada disso. Ninguém acreditou neles. As pessoas ficaram em silêncio por serem decentes e não quererem zombar da religião alheia. Mas porque vocês têm agido e pulado feito macacos, ficou inevitável que as pessoas os confrontassem e colocassem vocês no seu devido lugar. Está tudo vindo à tona. Vocês afirmam que Maomé é o humano mais amado da Terra. Isso pode ser verdade para os muçulmanos, mas eles não são a maioria da população mundial. Posso garantir isso. Maomé também é a figura histórica mais zombada e humilhada, mais do que Adolf Hitler, mais do que Stalin, mais do que qualquer outra figura histórica.
O profeta Maomé é a figura mais insultada. E isso é graças a pessoas como você. Antes de Muhammad Hijab e desses novos jovens do Dawah, estudiosos muçulmanos costumavam ocultar essas partes constrangedoras do Islã. Eles não saíam por aí dizendo sim, sim, ele estava certo. Naquela época, meninas de 9 anos costumavam desenvolver seios grandes como as mulheres de 23 anos de hoje. Eles não falavam isso, apenas escondiam e ficavam em silêncio. Esses caras apareceram e talvez isso tenha sido inevitável para eles pela internet. Por causa da internet, pessoas como nós sempre iriam aparecer, pessoas como nós sempre iriam se opor ao Islã. Os estudiosos tradicionais não podiam mais evitar esses tópicos e tiveram que admiti-los. Mas, de qualquer forma, a roupa suja do Islã está exposta. E é por isso que o mundo inteiro está ficando de saco cheio de vocês. Nos Estados Unidos, Canadá, Grã-Bretanha, França, Alemanha ou Europa Ocidental, em todo país que você olhar, os nativos, os locais, estão de saco cheio de um único povo, e esse povo são vocês. Então, Muhammad Hijab foi derrotado intelectualmente no tribunal, perdeu para Douglas Murray e agora está falido. Então ele recorre às velhas táticas de intimidar e provocar os locais. Ouça essa declaração, é tão estúpida. Nós vamos analisar isso parte por parte. Ele está sentado com seu outro namorado, Sneeko, e tem um recado para os patriotas. Por que você está indo para aquelas áreas fora da floresta de Epping? E é isso. Por que você está implicando com algumas pessoas em um hotel? E o que você está fazendo? Esses protestos são contra migrantes, seu idiota. Eles não vão a britânicos, paquistaneses ou muçulmanos britânicos protestar contra solicitantes de asilo em hotéis. Seu idiota, quão estúpido é isso? Não é à toa que foi destruído no tribunal. Esse é o problema desse imbecil. Ele realmente acredita nisso. Ele acha que criou um argumento revolucionário, inovador e que vai calar todo mundo com o brilho dos seus argumentos. Eles são tão incrivelmente estúpidos e não termina aqui. Atacar esse hotel ou organizar um protesto. Se odeia imigrantes, vá para áreas de imigrantes. Imigrantes legais e solicitantes de asilo hospedados em hotéis são temas distintos. Deixe-me repetir isso de novo, vou falar bem devagar. Assim, se ele assistir, ele vai entender. Muhammad Hijab, pessoas que entram legalmente no Reino Unido de avião com visto, são consideradas imigrantes. Os patriotas também têm opinião sobre isso, mas é outro assunto. Ok, pessoas que vêm de avião com visto, imigrantes, questão separada. E aí chegam solicitantes de asilo de barco sem convite nem visto. E o governo do Reino Unido está colocando essas pessoas em hotéis às custas do contribuinte comum. O número deles está em torno de 300 mil a meio milhão de pessoas. Ok, então o público está ainda mais irritado com eles do que você. Ok, então, são duas questões separadas. O cartaz está lá. Vá para Alhambra, Birmingham ou Tower Hamlets e veja o que fará lá. Nunca os vi em Tower Hamlets, Harrow Road, Kilburn ou no sul de Londres. Nunca vi uma única bandeira aqui no sul de Londres. Se eu estou tentando converter pessoas, se estou tentando convencer imigrantes que não são brancos a sair e tal... Meu Deus, isso é tão estúpido. Esses caras não estão tentando te convencer, Muhammad Hijab. Tipo, por favor, Muhammad, você pode ir embora? Pode ir e levar suas cabras também? Ah, eles sabem que você não vai embora. Eles sabem que você está aqui para destruir tudo que é britânico. Então não, você entendeu errado. Eles não querem te convencer, mas sim convencer seu próprio povo, tentando fazer os patriotas britânicos acordarem e perceberem a situação. Vejam o que fizeram com este país que já foi grandioso, por isso tentam convencer essas pessoas, faz sentido irem até elas. Em troca, 80% da Grã-Bretanha é branca, e mais 10% são não brancos, mais patriotas britânicos. Tentam alcançar essas pessoas. E então, quando eles tiverem criado um grupo de pressão grande o suficiente, eles vão pressionar os políticos deles para expulsar vocês. Como expulsaremos vocês? Proibindo comida halal e cortando assistência social. Talvez precisem proibir carne kosher, já que muçulmanos também podem consumi-la. Implemente políticas rigorosas de deportação. Tipo, se você cometer um crime, sua cidadania pode ser cancelada e você pode ser deportado. Faça mais acordos com países como Paquistão, Bangladesh e Egito, exigindo que levem de volta seus maus elementos. É isso que eles querem, seu idiota. Aliás, você só confirma o que dizem. Você está provando o ponto deles de que esses caras são bárbaros incivilizados do século VII. Não balance a bandeira britânica diante desses bárbaros. Isso só reforça a opinião deles. Obrigado.
Eu acho que os muçulmanos deveriam realmente se levantar e calar esse idiota, porque ele trouxe mais desonra e má reputação para a comunidade muçulmana do que qualquer outra pessoa. Ele e Ali Daba, e talvez Daniel Dikachu também. Então essas 3 pessoas destruíram a reputação dos muçulmanos em todos os aspectos. Eu conheço muitos muçulmanos decentes, eles realmente não concordam com ele, mas eu fico tipo, uau, vocês nunca dizem nada, por que vocês não denunciam esses caras? Porque esse cara está provocando os nativos. E, aliás, ele também tem muitos seguidores muçulmanos. Ele está, na verdade, radicalizando a próxima geração de muçulmanos também. Então, vocês não o denunciam por algum motivo. Bem, então não venham reclamar depois. Como... Por que não estão nas áreas de imigrantes? Não podem ir lá? Por que a extrema-direita não vai para áreas de imigrante? Porque eles estão tentando convencer o povo deles a expulsar vocês. Isso simplesmente não faz sentido. E você sabe por que ele está dizendo isso? É por isso que ele está dizendo isso, porque... Você sabe o que vai acontecer. Olha lá, você sabe o que vai acontecer. O que vai acontecer é que vocês vão apanhar. É isso que vai acontecer. Fisicamente. Estou te dizendo, se você for para as áreas de imigrantes, você vai apanhar. Muhammad Jab este é só um lado de Muhammad Jab. Ele só finge agir como... Um gorila grandalhão. Sou um gorila grande e assustador. Vou te bater. Faz parte das táticas dele, ele sempre age assim. É ousado vindo de um egípcio desafiando os patriotas britânicos. Cara, veja quem você está desafiando. Eles conquistaram seu país com alguns milhares de homens no final do século XIX. E até meados do século XX, o Egito ficou sob ocupação britânica. E antes disso, Napoleão te conquistou. Antes disso, os árabes te conquistaram. Antes disso, os romanos te conquistaram. Antes disso, Alexandre o Grande te conquistou. Tipo, caramba, irmão. Sem a nova ordem mundial ocidental, o Egito não seria livre. Você entende que o Egito não tem sido uma grande civilização desde então? Desde quando? 500 a.C. Isso vale para o restante do mundo muçulmano também. Essa ilhazinha, na verdade, mas todos vocês. E aí vocês reclamam disso, tipo, ah, foi o colonialismo. É por isso que não entramos na era industrial. Não, porque vocês nunca estiveram na disputa. E adivinha só, isso vai acontecer de novo. Não provoque esse povo, seja indo para Tower Hamlets ou para o sul de Londres. As pessoas que apareceram no dia 13 de setembro, no início deste mês. Se 10% dessas pessoas forem a essas áreas, você vai sair correndo. Espero que não aconteça. Nós não queremos que isso aconteça. Buscamos uma solução pacífica, mas sabemos que você gosta de provocar. Na verdade, esse comportamento prejudica principalmente seus próprios irmãos muçulmanos. Você vai provocar o seu próprio povo e eles vão acabar fazendo alguma besteira. Como esse cara? Olha pra ele. Eu não sei se ele viu o vídeo do Muhammad Jab, mas enquanto o vídeo do Muhammad Jab estava viralizando, esse vídeo também estava circulando nas redes sociais. Então, o que realmente está acontecendo aqui? Bem, parece o Solian Jesus. Eu não sei o que ele disse no final, mas obviamente ele estava bravo com o EDL. E ele cuspiu na bandeira de um país que praticamente deu tudo a ele. Tudo. Por que você mora aqui? Por que você mora aqui? Por quê? Por que você mora aqui e se odeia tanto esse lugar? Sério, por quê? Então é isso que Muhammad Hijab está fazendo. Isso, na verdade, foi um sinal para seus colegas muçulmanos. Na verdade, isso não é sobre imigrantes, mas sim sobre islamistas. Ele sabe. Os britânicos não têm problemas com outras nacionalidades. Nunca vi britânicos reclamarem dos habitantes de Hong Kong. Porque os habitantes de Hong Kong são boas pessoas. Acho que cerca de 20 mil pessoas de Hong Kong se mudaram para a Inglaterra nos últimos anos. Você já ouviu falar sobre isso? Porque cuidam da própria vida. Vieram para a Grã-Bretanha para honrar, amar, respeitar e se integrar à sociedade britânica tradicional, não para mudá-la. É por isso que você não ouve nada sobre eles. Então, isso é sobre esses islamistas. Então, Muhammad Jab estava, na verdade, enviando um sinal para seus irmãos muçulmanos, tipo, se vocês virem essas pessoas, batam nelas. Esse é o sinal que ele está enviando. Várias pessoas denunciaram esse vídeo à Polícia Metropolitana, mas nada vai acontecer. Justiça, polícia, tudo funciona assim. Eu não sei, não quero usar a palavra comprometido, mas é tão brando com essas pessoas. Eles têm mais medo deles do que temem a ira do público britânico em geral.
mas tenho certeza de que eles estão tendo uma conversa interna silenciosa consigo mesmos. Que, vimos 1 milhão de pessoas aparecerem. Quantas pessoas Tommy vai trazer da próxima vez? 2, 3, 4, 5 milhões de pessoas? Podemos minimizar, mas isso não muda a realidade. Existem o quê? 6, 7 milhões de muçulmanos na Grã-Bretanha. Esse é o número? Acho que são 7 milhões de muçulmanos. Se Tommy conseguir mobilizar cerca de 5 milhões de pessoas, você tem que lembrar que cada pessoa que vem, há 3 que não vêm. Então, se 1 milhão apareceu, outros 3 milhões não vieram. Você já tem 4 milhões de pessoas politizadas, mobilizadas e atentas à realidade, observando o que ocorre no país delas. Essas 4 milhões de pessoas, 7 milhões de muçulmanos. Claro, nem todos são como Muhammad Diab ou pensam como ele. Também há muitos muçulmanos decentes e bons, que provavelmente não querem ter nada a ver com essa retórica de Muhammad Jabba, desses islamistas. Desculpem, queridos muçulmanos, mas vocês precisam se manifestar e condenar essas pessoas. No vídeo que mostrei de Muhammad Hijab, apenas britânicos nativos o condenam e atacam vocês. Por que outros influenciadores muçulmanos, como blogueiras, não comentam nada? Onde estão? Por que não se manifestam ou falam sobre isso? Chega de besteira. Não apoiamos esses islamistas radicais. Por quê? Seu silêncio vai acabar te prejudicando. E eu me preocupo com isso. Eu realmente entendo que eles são pessoas muçulmanas decentes e boas. Se for por causa da pressão dos colegas, então você tem que ser corajoso. Você tem que sair dessa pressão. Você deve dizer, não concordamos com esses islamistas. Essa é a nossa bandeira. Quem cuspir ou desrespeitar essa bandeira não tem relação conosco. Estou com os patriotas, defendo o modo de vida britânico e priorizo minha identidade britânica. É isso que você precisa dizer, mas você permanece em silêncio. Isso irrita os nativos, por um lado, e também encoraja os islamistas, por outro lado. Mesmo os muçulmanos moderados não nos condenam ou nos atacam, assim como ocorreu com o Hamas. Vocês nunca condenaram o Hamas. Se uns 30, 40, 50% da diáspora muçulmana estivesse protestando contra o Hamas, talvez essa guerra já tivesse acabado há muito tempo. Então, eu não sei, talvez seja assim que os humanos se comportam, eles são tribais por natureza. Eles escolheriam um islamista fanático em vez de um britânico comum só porque ele é branco. Se é isso que pensa, então. Tenho más notícias para você. As coisas não vão continuar assim. Se você acha que esses políticos de esquerda vão te salvar, pode apostar. Eles vão te abandonar na hora em que sentirem que a posição deles está em risco. Quando eles perceberem que 40, 50, 60% do público britânico mudou de lado nessa questão específica, eles vão ceder à pressão ou serão eliminados na próxima eleição geral. Você acha que um político vai sacrificar sua posição de poder por algum princípio? Você já sabe a resposta, o que só evidencia o quão patético é o sistema judiciário do Reino Unido. Veja isso. Você se lembra desse cara? Esse cara tentou esfaquear uma pessoa que estava queimando o Alcorão? Esse turco? Esse cara recebeu uma multa por desordem civil. Ele recebeu uma multa. Aliás, isso aconteceu há 1 ano. Eventualmente, eles realmente o levaram a julgamento. O nome dele é Musa Kadri, o muçulmano armado com uma faca que agrediu repetidamente Hamid Koskin. O juiz o liberou sem pena de prisão, sem tempo de cadeia. O juiz disse que ele havia perdido a cabeça. Onde foram esses comentários? Quando Lucy Connolly disse que por mim tanto faz. Não era pra ir lá e fazer, tanto faz pra mim. Se alguém incendiasse aquele hotel, eu não me importaria. Foi isso que ela disse. Por que essa cortesia não foi dada a Lucy Connolly, essa justiça desigual? Acham que o público é burro? O público não é burro. Você sabe o que ocorre e isso não vai parar. Então, Muhammad Hijab, você não é tão esperto quanto pensa. E é por isso que está quase falido. Provavelmente ele está entrando com pedido de falência agora, porque acho que ele tem que pagar as despesas legais de Douglas Murray, que chegam perto de 20 mil libras, e eu sei que ele não vai pagar. Então ele vai dizer, olha, estou quebrado, não tenho dinheiro. Ele vai pedir falência. Você se fez de bobo no tribunal. Você é um mentiroso comprovado em tribunal, e agora você fez uma ameaça a todos os patriotas. Espero que esses patriotas não cumpram a ameaça. Se 5 mil se reunirem, o que você fará? Nada. O que você vai fazer? Aliás, não estou incentivando isso.
Digo que a polícia metropolitana deveria conversar com ele, mas sabemos que não farão isso. Eles vão continuar apaziguando, mas isso tem um preço. Quanto mais você tenta apaziguar, mais acaba antagonizando. Mencionei 80% da população, pois talvez 20% sejam wokes, mas pode ser 40%, 50% ou 60% também. O público britânico não está satisfeito com o rumo das coisas com Kyostama, com a justiça de 2 camadas, com o policiamento de 2 camadas. O público não está satisfeito, então algo precisa mudar.